Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio OrgBR. Eu sou Samuel Cunha e nós estamos fazendo um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. No livro Nação Dopamina, a doutora Anne Lambic diz que sem prazer nós não comeríamos, não beberíamos, nem nos reproduziríamos. O problema não é o prazer, mas o excesso do prazer. Todo abuso de prazer será um tipo de droga. No mundo moderno, em todo momento, as pessoas estão ingerindo e inserindo dopamina através das seringas do prazer, drogas, álcool, medicamentos, sexo, pornografia, comida, açúcar, telas, redes sociais, jogos e até mesmo compras compulsivas. Para um rato confinado, para que nós possamos ter uma ideia, o chocolate aumenta a liberação de dopamina no cérebro em 55%, o sexo em 100%, a nicotina, presente principalmente no cigarro, em 150%, a cocaína, 225% e, surpreendentemente, a metanfetamina aumenta em 1000% a dopamina no cérebro. Por que Deus criou o prazer? Quando o prazer se torna destrutivo? E como se libertar de um vício? Vamos estudar a opinião do Criador. Acompanhe na sua Bíblia, eu quero ler com você Mateus capítulo 16, do versículo 21 ao 28. Como e por que seguir a Jesus? Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, do que estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos começar comentando do versículo 21 ao 23. Os religiosos haviam pedido um sinal do céu para tentar o Senhor Jesus. A multidão achava que Jesus era um profeta revivido, mas Pedro teve uma revelação especial do Pai. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, o mesmo Pedro dá ouvidos à voz de Satanás, pois não consegue conciliar Jesus, o sofrimento e a morte. A morte não venceu. Jesus está vivo. Vamos ver detalhes desse trecho da palavra de Deus. Bom, nós podemos começar dizendo que muitas foram as missões de Jesus Cristo, como pregar, ensinar, curar e libertar. Mas pela primeira vez no Evangelho de Mateus, como nós estamos acompanhando, ele revela a próxima fase da sua missão, a próxima fase do seu projeto de vida, do seu propósito de vida, em 4 passos. Primeiro, ir a Jerusalém, porque o ministério de Jesus central foi feito na Galiléia, ali em Cafarnaum, naquelas regiões. Então, ir até Jerusalém. Em segundo lugar,
sofrimento sobre os religiosos, ou seja, padecer muitas coisas. Ele seria zombado, açoitado, escarnecido, cuspido, né? Isso estaria envolvido tanto com ações físicas como também psicológicas, né? Em terceiro lugar, ele morreria crucificado, né? E em quarto lugar, no terceiro dia, ele iria ressuscitar. Então, o texto começa dizendo que depois que Jesus, ele falou quem ele era, ele deixou claro para os seus discípulos, para os seus seguidores íntimos, quem ele era, que ele era o Cristo. Agora, ele começa a detalhar a sua missão de uma maneira completa, e aqui estão os 4 passos, tá bom? Vamos andando. Os discípulos não conseguiam conciliar Cristo e o sofrimento. Eles esperavam um Messias político que os livrassem de Roma. Apesar de Pedro ter tido aquela revelação espetacular, sólida, um fundamento da igreja, né, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele tinha entendido isso na teoria, não tinha entendido com profundidade o que significava ser o Cristo, que isso era necessário morte, era necessário sofrimento, era necessário o Messias, o Cristo, padecer muitas coisas. Eles ainda viam Jesus como o Messias político, como o Messias guerreiro, como o Messias que iria resolver o problema da fome, o problema das vestes, o problema social, o problema dos abrigos, o problema do emprego, o problema financeiro, então econômico, né? Então eles viam Jesus como um problema, como a solução para os problemas sociais deles, tá certo? Mas Jesus veio resolver um problema muito maior do que esse, como nós vamos ver mais adiante, tá? Agora, o maior problema da humanidade é o pecado. Está surpreso com essa informação? O maior problema da humanidade é o pecado. Não é social. O problema da humanidade não é a fome, não são as doenças, não é a economia, não são as guerras. O maior problema da humanidade é o pecado. Foi exatamente isso que Jesus veio resolver. Jesus veio para ser punido em nosso lugar e nos dar um caminho de salvação para este pecado. Imagine se todo ser humano obedecesse, tivesse o Espírito Santo, tivesse o perdão dos seus pecados, todo ser humano tivesse o perdão dos seus pecados, fosse cheio do Espírito Santo e seguisse os princípios da palavra de Deus, como o amor, a justiça, o perdão, fazer bondade, tudo quanto, pois, gostaria que fosse feito com você, faça com o outro, não julgue precipitado, tome cuidado com as suas palavras. Se nós obedecêssemos todos os princípios da palavra de Deus, o mundo seria um lugar de perfeição, de amor, e reinaria a bondade e a justiça. Então, o maior problema da humanidade, o maior problema do mundo, do ser humano, não são os problemas sociais, mas é o pecado. Isso foi o que Jesus veio para resolver. Além disso, nós podemos ainda acrescentar um ponto mais importante do que isso. Mais importante do que ter um mundo maravilhoso é o que vai acontecer com a gente, com o ser humano, após a nossa morte. E Jesus fala a respeito disso aqui nesse trecho da palavra de Deus. Então, qual é esse caminho da salvação? Humildade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, arrependimento. Em terceiro lugar, fé. Se nós seguirmos esses 3 pré-requisitos que nós vemos ali no Sermão do Monte, né, em toda a palavra de Deus, a humildade, o arrependimento e a fé. A partir disso, o amor de Deus é derramado em nossos corações, e aí, com o Espírito Santo dentro de nós, nós passamos a perdoar, a agir com bondade, a termos uma excelente mordomia, a perseverarmos e a termos uma vida de oração e de estudo da palavra de Deus. Assim, verdadeiramente, nós seremos felizes, tá? A matéria-prima das tentações de Satanás é o orgulho. Aqui ele usou a autopiedade. Anteriormente, havia usado da mesma estratégia
Lembra lá em Mateus 4:3? Ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então, meus irmãos, aqui Satanás está falando nos ouvidos de Pedro, e Pedro deu ouvido para ele repreender Jesus, dizendo: olha, não faça isso contigo, tenha piedade de você mesmo, que Deus lhe perdoe por dizer essas palavras. Que absurdo! O Senhor não pode morrer e padecer muitas coisas, não pode. Se compadeça de ti mesmo, tenha compaixão de ti mesmo, tenha piedade de ti mesmo. Quantas das vezes, meus irmãos, eu e você não somos tentados da mesma forma? Quando surge na nossa vida uma doença, ou um desemprego, ou alguma situação com a nossa família que é desagradável, que nós não gostamos, logo vem na nossa mente, aparece na nossa mente assim pensamentos: se Deus nos ama, por que nós sofremos? Se Deus nos chama de filhos, porque nós estamos padecendo necessidades? Não é assim? Então, é esse mesmo tipo de estratégia que Satanás usa para tentar a minha vida e a sua vida. Sempre observe se os nossos pensamentos, a raiz dele não é orgulho. Assim nós vamos conseguir discernir, examinar entre o bem e o mal, entre o orgulho e o amor. Tá bom? Observe a expressão voltando-se, está lá no versículo, tá? Jesus não expulsa Pedro, e acredito que aqui nós temos uma lição importantíssima para nós. Jesus não expulsa Pedro, mas Satanás. Nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra Satanás e seus demônios, tá bom? Em outro trecho, em Efésios capítulo 6, né? Um texto da palavra de Deus bastante conhecido, nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Contra pessoas, mas é contra potestades, principados nas regiões celestes, ou seja, é contra Satanás e os seus demônios. Então, Jesus não está expulsando Pedro aqui, meus irmãos. Ele diz: para trás de mim, Satanás, e voltando-se para trás de mim, Satanás. Pedro não. Apesar de Pedro ser falho, um homem falho, né? Como eu e você, longe da perfeição, impossível, violento, né? Como eu e você, né? Somos cheios de defeitos em todos os dias, mas aqui Jesus não abandona Pedro, não expulsa Pedro. Quem está sendo expulso é Satanás, tá bom? Pedro continua sendo discípulo, Jesus continua amando Pedro e investindo em Pedro, tá bom? Então, que lição nós aprendemos aqui? Evidente, óbvia. Não adianta você batalhar contra o seu cônjuge, contra o seu filho, contra o seu vizinho, contra o seu chefe do emprego, contra o seu colega do trabalho, contra o seu irmão na comunidade. Não, eles não são seus inimigos. Deus criou a humanidade para agir em unidade. Perdoa essas pessoas, ame essas pessoas, converse, dialogue, resolva os problemas com essa pessoa. O que você tem que fazer é batalhar contra Satanás e os seus demônios. Como? Através da oração e muitas outras armas que nós encontramos lá em Efésios capítulo 6. Leia lá para que você possa aprender, tá bom? Cinto da verdade, couraça da justiça, né? Capacete da salvação, a espada do Espírito e assim o escudo da fé, né? E assim sucessivamente, orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, que são todas armas poderosas para nós expulsarmos o mal, tá bom? O Pedro, que tinha acabado de ser bem-aventurado por ter ouvido o Pai, agora é repreendido por ouvir a Satanás. Olha que interessante, amados irmãos. No versículo, no vídeo anterior, no trecho anterior que nós estudamos, né? Poucos versículos antes, Pedro estava sendo elogiado por Jesus. Foi chamado de bem-aventurado. Olha, você não foi carne e sangue que revelou para você essa revelação, mas foi o Pai. Não foi um raciocínio lógico, Pedro. Não foi raciocínio humano que revelou para você esta verdade. Pedro, provavelmente, ficou feliz de ser elogiado pelo Senhor Jesus.
mas agora está aqui dando ouvido à voz de Satanás. Isso nos ensina que nossa vida é feita de altos e baixos e que nós estamos vulneráveis a sermos tentados pelo inimigo das nossas vidas, tá? A igreja não pode ser fundamentada em Pedro, né? Um homem falho como nós. Então, no vídeo anterior nós aprendemos, né, que a igreja seria fundamentada sobre esta pedra, edificarei, né? A minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não pode ser, né? É muito pouco provável que esta pedra que Jesus estaria se referindo ali fosse Pedro, como nós vemos aqui, um homem falho como eu e como também você, tá bom? Os homens evitam sofrimento e morte, mas Jesus foi na direção disso, porque era o plano do Pai. Então, meus irmãos, muitas das vezes o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, o trajeto que Deus tem, o caminho que Deus tem, o propósito de vida que Deus tem na minha vida e na sua vida, em alguns pontos dela, teremos episódios, teremos pontos de sofrimento. A vida de Jesus não foi sofrimento em 100% dos dias dele, né? Ele teve ali o seu momento com a sua mãe, ele teve um momento com os seus irmãos biológicos, ele teve um momento com o seu pai, ele teve momentos em que se alimentou, mas também teve momentos de muita fome, como foi ali no deserto. Ele teve momentos ali com o seu pai e teve momentos também do luto, muito provavelmente José, padrasto, né, de Jesus, ele morreu aqui nesta época, já estava morto. Então foi um momento de tristeza, né? Como foi no caso da morte do seu primo e do seu precursor, João Batista. Então, o que eu quero dizer é que Jesus teve momentos de alegria, momentos de prazer, mas também momentos de fome, momentos de tristeza, tá? E aqui nós vemos que Jesus está caminhando na direção do sofrimento. Ele tinha muitas estradas para escolher o caminho, mas Jerusalém, o caminho da Jerusalém, a estrada em direção a Jerusalém, era a vontade do Pai. E assim, ele foi até lá, ele não resistiu, tá certo? Então, muitas das vezes, eu e você, Deus tem momentos da nossa vida em que teremos sofrimento, sim, mas Deus não desperdiça sofrimento de nenhum filho seu. Tenha certeza e convicção, meu irmão, de que esse momento vai passar e de que no céu não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver mais morte. Jesus caminhou nessa direção porque era a vontade do Pai, e o sofrimento dele hoje nos faz sorrir e cantarmos alegremente. Bendito é o Filho do nosso Deus. Satanás havia sido expulso na tentação do deserto, mas voltou em tempo oportuno. O que nós aprendemos aqui? Ore diariamente por proteção. Meus irmãos, lá na tentação do deserto, Satanás tinha sido expulso pela palavra do próprio Jesus. Disse: saia, Satanás. Mas agora ele voltou. Sabe quando a gente expulsa um cachorro porque tem comida aqui, ossos, carne, tem uma comida, a gente expulsa o cão, daqui a pouco o que acontece? Ele volta, né? O porco, você lava ele, daqui a pouco ele volta na sujeira. Assim é o cão, assim é Satanás, assim é o diabo e seus demônios, tá bom? Então, não pense que você no domingo expulsou o demônio da sua vida e na sexta-feira ele não vai estar mais perto da sua casa. Você precisa orar diariamente por proteção. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aqui nós vemos um exemplo. Na tentação do deserto ele foi expulso pelo próprio Jesus, mas agora, algum tempo depois, num tempo oportuno, ele voltou para tentar Jesus de uma maneira sutilmente diferente, tá bom? Eu encerro este trecho lendo essas palavras. Portanto, seu maior problema não é a doença, as pessoas ou a falta de dinheiro, mas sim o pecado. Jesus veio para morrer pelos seus pecados, para que você pudesse receber o Espírito Santo, ser capaz de obedecer a Deus e ir morar no céu. Agora, o versículo 24
e 25. Deve ter sido assustador para os discípulos ouvir do seu mestre que precisava ir para Jerusalém, sofrer muito, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas Jesus vai muito além disso. O seguidor de Jesus deverá esperar por sofrimento. Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e segue-me. Vamos ver como seguir a Jesus. Em primeiro lugar, o destinatário desta mensagem não era apenas os discípulos. Não era apenas os discípulos, como dá a entender pelo texto. Como que nós sabemos isso? No texto paralelo em Marcos, diz assim: e chamando a si a multidão com os seus discípulos. Ou seja, esta mensagem não é apenas para os discípulos, mas para toda aquela multidão que estava acompanhando Jesus, como também para todos os leitores, todos aqueles que quiserem, todos aqueles que pretendem ser um seguidor de Jesus, tá? O texto de Mateus diz: se alguém quiser vir após mim. Então, o destinatário desta mensagem não era algo exclusivo dos discípulos, mas para todas as pessoas que querem ser um seguidor de Jesus, tá? O primeiro ponto é esse. Deus é soberano, mas respeita a vontade humana. Somos livres para escolher crer ou duvidar. Muitas pessoas se justificam dizendo que não conseguem, quando na verdade não querem. Então aqui, meus irmãos, Jesus está fazendo um convite universal para todas as pessoas. E muitas pessoas às vezes falam: eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo obedecer a Deus, eu não consigo deixar o meu pecado, eu não consigo deixar o meu vício. Não é esse o ponto. Na verdade, profundamente, de uma maneira bem profunda, a pessoa não quer de verdade, tá bom? Por quê? Porque, meus irmãos, se nós quisermos de verdade, Deus, Ele não vai exigir de nós algo que nós não temos a capacidade de fazer, tá certo? Então, se você quer abandonar o adultério, se você quer abandonar um vício, se você quer abandonar qualquer tipo de obstáculo para você ser um seguidor verdadeiro de Jesus, você ora, pede ajuda para Deus, e eu tenho certeza, porque Deus é verdadeiro, que Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar perseverança, Ele vai te dar o Espírito Santo, que te capacitará a fazer a coisa certa, tá bom? Então, muitas das vezes as pessoas ficam falando: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, quando na verdade eu não quero, tá? Por isso que o texto aqui começa com querer, tá? Então vamos lá. Como seguir a Jesus em 3 passos? Primeiro, renunciar. E nós vamos detalhar isso daqui, tá? Renunciar. Segundo, crucificar. O que é crucificar? É matar a carne, sabe? É dominar os nossos desejos, domínio próprio. E seguir. O que é seguir? Seguir o exemplo de Jesus. Jesus trilhou um caminho. É esse o caminho que eu e você devemos seguir também, tá? O teste para saber se está fazendo a coisa certa é: perder é ganhar. Perder aos olhos do mundo é ganhar aos olhos de Deus. Então eu e você vamos saber se nós estamos seguindo a Jesus quando, sobre a ótica deste mundo, nós estamos perdendo dinheiro, perdendo tempo, sendo bobos. Aos olhos de Deus, nós vamos estar sendo ganhando, tá? Ganhadores, vencedores. Então eu vou dar aqui 3 exemplos, tá? Eu quero detalhar aqui 3 exemplos. Primeiro exemplo, a avareza. Segundo exemplo, a vingança. E o terceiro exemplo, algo positivo, que é a oração, tá bom? Como nós estamos sendo um seguidor de Jesus, combatendo a avareza, combatendo a vingança e também tendo uma vida de oração. Vamos lá? Primeiro, a avareza. Vamos dar um exemplo aqui. Surge uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido no trabalho, porém de uma forma desonesta.
Seu desejo é aproveitar essa oportunidade, mas a sua consciência, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, o seu pastor, você aprende na igreja que você deve renunciar ao seu desejo. Você deve crucificar a sua carne e imitar Jesus, que sempre tinha uma atitude honesta. Você, seguindo o padrão da palavra de Deus, renunciando, crucificando e seguindo Jesus, você ganhou perdendo. Como ganhou perdendo? Você perdeu dinheiro, né? Aquele dinheiro desonesto, aquele dinheiro fácil, mas ganhou um tesouro no reino dos céus, tá bom? Então assim você vai estar seguindo Jesus. Renunciar, crucificar e seguir. Vamos dar outro exemplo. Um exemplo de uma vingança. Uma pessoa foi injusta com você e isso te deixou muito irritado, né? É o padrão de comportamento de qualquer ser humano. Então ela foi injusta com você e isso te deixou muito irritado. Você tem uma oportunidade de se vingar, mas você aprendeu pela palavra de Deus e pelos ensinamentos de Jesus que você deve perdoar e orar pelo teu inimigo, pelo seu ofensor, por essa pessoa. Renunciar ao seu desejo, dominar suas palavras e ações e imitar Jesus, que disse em Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem ver você fazendo isso, irá te chamar de bobo, mas perder é ganhar. Então, sobre a ótica dessas pessoas, você receber uma injustiça e mesmo assim perdoar aquela pessoa e orar por ela, entregar ela nas mãos de Deus, aos olhos de qualquer pessoa, como por exemplo no trabalho, na escola, na faculdade, em uma partida de futebol, a pessoa vai te chamar de bobo, de tolo, de idiota. Mas quando você estiver perdendo para este mundo, você vai estar ganhando. Quem quiser perder a sua vida, ganhará, né? Tá bom? Vamos dar outro exemplo? Oração. Você acorda pela manhã, e nós estamos agora com o inverno aqui, você acorda pela manhã e seu desejo é tomar café, começar suas atividades ou ficar mais um pouquinho na cama. Mas você entendeu que você deveria começar o seu dia orando. Você tem uma escolha: satisfazer o seu desejo ou fazer a vontade de Deus. A coisa certa a fazer é você renunciar, vencer a preguiça, né, e o desânimo e seguir o exemplo da vida de oração de Jesus. Para o mundo, isso é perca de tempo, mas a verdade é que essa será uma parte do seu dia com valor permanente. Como Jesus disse ali, né, para Marta e Maria, isso não lhe será tomado, sabe? As horas de sono será tomado da minha vida e da sua vida. Até mesmo as horas do trabalho, as horas do trânsito, as horas na frente do celular, tudo isso não será tomado. Mas as horas que você gastar, os minutos que você gastar, o tempo que você gastar em oração e estudando a palavra de Deus, isso vai ter um valor permanente. Isso não lhe será tomado. Então, você tem o desejo da sua carne, que é começar logo o seu dia, tomar o seu café da manhã, ou continuar dormindo, né? Ter mais alguns minutos de sono. Mas, se o Espírito Santo está pedindo e colocou para você este propósito de você começar o seu dia orando, que eu pessoalmente acredito será algo muito bom para o cristão e o seguidor do Senhor Jesus, aí você vai ter uma decisão para todos os dias tomar: renunciar aos seus desejos, crucificar a carne e seguir Jesus, que todos os dias tinha uma vida de oração, tá bom? Portanto, confessar que acredita em Deus apenas com palavras não basta. Jesus veio para resolver o pecado, tanto para te perdoar, como também para te capacitar a obedecer a Deus. Você terá de renunciar, crucificar e seguir. Avalie e veja que o maior benefício
é seu mesmo. Vale a pena seguir a Jesus Cristo. Vamos comentar agora do versículo 26 ao 28. Após Jesus explicar como seguir o caminho com renúncia, crucificação e seguindo o seu exemplo, agora ele nos dá argumentos do porquê nós devemos segui-lo. A vida é passageira, mas o céu e o inferno são eternos. Tudo o que se planta será colhido. 6 dias depois desta declaração, Pedro, Tiago e João provariam de um pedacinho do céu na transfiguração, que será estudada no vídeo posterior. Jesus mostrou como, mostrou o porquê e ainda deixou algumas pessoas experimentarem do pedaço do céu para serem testemunhas. E você, crê nisso de verdade? Vamos ver detalhes desse trecho da Palavra de Deus. Bom, vamos começar com uma pergunta. Qual a motivação correta de seguir a Jesus? Qual a motivação correta de seguir a Jesus? Algumas pessoas seguem Jesus por interesse, outras pessoas seguem Jesus por medo, né? Outras pessoas seguem Jesus por orgulho, né? Para mostrar que são religiosos. Enfim, Deus é quem sabe a motivação, porque isso está no coração. É algo que nós não podemos ler mentes e corações, né? Mas aqui nós encontramos nesse texto a motivação correta de seguir a Jesus. Primeiro, amor. Nós lemos do versículo 25: quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, Jesus está nos ensinando nesse trecho que o amor é a motivação correta de um seguidor verdadeiro de Jesus, tá? Em segundo lugar, nós encontramos aqui também uma segunda motivação que combina, que deve complementar o amor. Segundo, temor. Porque o versículo 26 nós lemos assim: se perder a sua alma, ou seja, quem que acreditar nessas palavras, que acreditar no Evangelho de Jesus, que tanto fala do céu e do inferno, e ouvir aqui falando perder a sua alma. O que é perder a sua alma? É ter a sua alma eternamente lançada no inferno, na condenação do inferno. Se nós realmente acreditarmos que essas palavras são verdades, isso aqui será uma motivação e tanto. Agora veja que isso não deva ser medo, porque o medo vai nos fazer fugir. O temor nos faz avançar, tá bom? Essa é a grande diferença entre medo e temor. O temor, nós obedecemos por respeito e não com medo daquela punição. Então aqui nós temos o temor, se perder a sua alma. Isso aqui é um aviso, é um alerta. Esta pessoa que está nos alertando disso, nos ama. É como um pai falando para um filho: filho, estude, para que assim você vai tirar boas notas e isso pode afetar no seu trabalho, na sua fase adulta. Filho, olhe para os dois lados antes de atravessar uma rua. Filho, não experimente drogas. Tá certo? Então, isso é um aviso de alguém que nos ama, tá? O primeiro motivo para nós sermos um seguidor de Jesus é o amor. O segundo motivo é o temor. Eu posso ler aqui também o versículo 27. Cada um dará a cada um segundo as suas obras. Então, são 2 versículos aqui que nós encontramos. Tanto o primeiro, se perder a sua alma, né? E dará a cada um segundo as suas obras. No versículo 26 e no versículo 27, nós vemos aqui um aviso, um alerta, uma advertência de uma pessoa que nos ama, de uma pessoa que é o amor encarnado, nos avisando: me segue, eu sou o único caminho que pode te livrar do inferno, te dar o Espírito Santo, te levar para o céu. Tá bom? Então assim nós vemos qual a motivação correta de nós sermos um seguidor de Jesus. Eu vou seguir a Jesus. Por quê? Porque eu amo. Por quê? Porque eu temo a Deus e a sua palavra.
Vamos lá. Agora, por que seguir a Jesus? Por que seguir a Jesus? Por qual? Me dá motivos, né? Qual é a vantagem? Vamos lá. Primeiro, o dinheiro, o prazer, o poder e a vida são passageiros. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. Estou tentando falar as palavras de Jesus de uma maneira mais prática. A Bíblia você tem, né? Estou tentando te ensinar. O dinheiro, que todas as pessoas buscam riquezas, que buscam o prazer, que buscam o poder, que buscam a alegria a qualquer custo, são passageiros. Mas a salvação e a condenação são eternas. É esse o argumento que Jesus está dizendo aqui. Por que ser um seguidor de Jesus? Porque a vida não vale a pena sem Ele. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua alma? Do que adianta dinheiro? Do que adianta prazer? Do que adianta riquezas? Do que adianta ter muitas mulheres, muitos homens, muito prazer, ter fama e ter a sua alma condenada eternamente? Não compensou, certo? Esse é o argumento de Jesus. Em segundo lugar, haverá um juízo final. Os pecados, Jesus está dizendo, eles podem ser perdoados ou eles vão ser punidos. Qual é a escolha mais inteligente? Todos nós somos pecadores. Seguidor de Jesus, religioso, todos nós somos pecadores. Mas aquele que crer em Jesus tem os seus pecados perdoados. Jesus morreu exatamente por isso. Por esses dois motivos, principalmente. Nos perdoar e nos dar o Espírito Santo para nos ajudar a pecar menos, tá certo? A nos ajudar a inserir no nosso coração o amor, a inserir em nós a honestidade, a bondade, o perdão. Essa vontade que nós temos de orar, de ler a Bíblia, não é natural. É o Espírito Santo que nos move a fazer isso. E é uma graça, é um presente de Deus. Então Jesus, a missão dele é principalmente essa. Então, Jesus pode nos libertar do pecado. Se Ele não nos libertar, o pecado deverá ser punido, porque Deus, além de amor, também é um justo juiz. Qual é a escolha mais inteligente? É óbvio que é perdoar o pecado. Então Ele está dando um argumento aqui. Haverá um juízo. E você pode perder a sua alma. Você pode passar a eternidade no inferno. Mas eu te dou uma alternativa. Creia no Senhor Jesus Cristo e obedeça os seus mandamentos. Ele vai te capacitar a isso. É uma escolha muito mais inteligente. Eu tenho experimentado Deus há muitos anos. Há mais de 20 anos eu experimento Deus e o Jesus e o Espírito Santo habitando em mim. E eu posso dizer para você, eu sou uma testemunha de que eu tenho uma vida maravilhosa. Eu tenho uma vida de prazer também. Eu também tenho uma vida com a minha esposa, com os meus filhos. Eu também tenho dinheiro, eu também viajo. Eu também desfruto dessa vida. Mas eu não vou abusar disso. E isso não será o sentido, o propósito da minha vida. Tá certo? Então, eu também sou pecador. Mas, todos os dias, eu dobro os meus joelhos e digo: perdoe as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. E eu complemento com isso dizendo: Pai, me ajuda a perdoar o meu inimigo. E Ele ajuda, sabe? O perdão não é algo natural, o perdão é algo sobrenatural. Então, não diga que você não consegue, porque Deus te dará a capacidade. Então falamos aqui, por que seguir a Jesus? Né? Essa vida é passageira, a nossa alma ela é eterna e haverá um juízo. Você escolhe ter o perdão dos seus pecados ou ter a recompensa por eles, que é a punição eterna, tá? Quero ler um comentário do Spurgeon, do seu comentário de Mateus, que diz assim: pela graça divina, o justo terá as suas obras consideradas como evidências do seu amor a Deus. Então, aquele que creu em Jesus Cristo, as suas boas obras é evidência do seu amor a Deus. Tá? E os ímpios são aqueles que não creram em Jesus, com justiça terão a sua condenação segundo as suas obras, porque estas obras serão a evidência de que eles não tinham a fé que produz boas obras. Então, às vezes você olha assim e fala: poxa, o cristão tem que agir com honestidade, com bondade? Sim. Por que eles fazem isso?
Porque eles têm o Espírito Santo. Ah, mas eu conheço um cristão que não tem boas obras. Ele tem 2 mulheres, ele é ladrão, ele é desonesto, ele é mentiroso, ele é fofoqueiro, ele tem um coração cruel, ele nunca perdoa, ele tem ódio. Olha, esse não é um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas para entrar para o céu tem que ter obras perfeitas, tem que ser perfeitas? Não é isso que eu estou falando, tá? Mas não devemos pecar deliberadamente, não viver na prática do pecado, tá? Nós estamos suscetíveis a erros, a falhas, a cair, como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Pedro, tá bom? Mas nós vamos pedir perdão por isso e nós vamos se levantar, Deus vai perdoar e vai nos colocar de pé de novo, tá bom? Não é uma vida perfeita, mas é uma vida exemplar, tá bom? Não vive na prática do pecado. Acho que estendi bastante, está claro isso, em outros vídeos eu tenho explicado isso também. As obras, a salvação não é pelas obras, mas as obras é uma evidência de uma fé verdadeira. Esse é o princípio geral, tá bom? Como saber, uma outra pergunta, como saber se Jesus é o Salvador verdadeiro? Tá? Como saber? Aqui ele demonstrou como saber que se Jesus é o Salvador verdadeiro. Em primeiro lugar, a maior evidência, o testemunho de 500 pessoas de que viram Jesus ressuscitado. E 3 delas participaram da transfiguração, que é um episódio do Evangelho de Jesus segundo Mateus, que nós vamos estudar no próximo vídeo. Eles participaram da transfiguração, eles tiveram uma experiência maravilhosa de um pedacinho do céu, e Pedro ficou ali, tipo uma alucinação, falando: Senhor, eu quero ficar aqui para sempre, vamos criar aqui tendas, cabanas, para que nós possamos ficar aqui para sempre, porque é um lugar maravilhoso. Eles experimentaram a sensação da alegria que nós vamos ter no céu, tá? Então, 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E esses 3 homens também experimentaram um pedacinho do céu. Paulo também, acredito, que experimentou, mas ele resolveu ali, por um desejo do Espírito Santo, não testificar o que ele viu e os acontecimentos, as sensações que ele teve ali, tá? Mas o que eu quero dizer nós temos evidências de que Jesus é o verdadeiro Salvador, tá? Além disso, Jesus cumpriu as profecias das Escrituras, seus ensinamentos são sábios e feitos com autoridade, e nós vemos pecadores se transformando em filhos de Deus. Todas essas são as principais evidências de que Jesus é o verdadeiro Messias. Em um tribunal humano, 2 ou 3 pessoas têm testemunhos, testificam de alguma coisa, é tido como uma prova bastante plausível, bastante evidente. Aqui nós tivemos 500 pessoas. E sabe o que é mais fantástico? É que essas pessoas, muitas delas, foram ameaçadas de morte, e elas preferiram a morte do que negar o testemunho de que já viram Jesus vivo. E quer um comentário ainda melhor do que isso? Paulo, que antes se chamava Saulo, foi um perseguidor de Jesus. Depois que foi convertido, teve um encontro com Jesus, recebeu uma oração e recebeu o Espírito Santo, ele passou a ser um dos maiores pregadores do Evangelho. Então, aquele que era perseguidor, ele se tornou perseguido por amor a Jesus. Foi morto por amor a Jesus. Por quê? Para que esse tivesse um testemunho mais firme ainda, para que eu e você pudéssemos acreditar. Creia de verdade, tá bom? Então, por que Jesus é o verdadeiro Messias? Vamos lá. O relato paralelo de Lucas ainda nos dá mais uma informação importante. Quando devemos seguir a Jesus? Quando devemos seguir a Jesus? Algumas pessoas acham que só levantar as mãos, ou serem batizadas, ou confessar, ou até mesmo pregarem, ou expulsarem demônios, isso não é suficiente. Nós devemos seguir a Jesus todos os dias. Nós vemos aqui em Lucas 9:23, tome cada dia a sua cruz. Esta palavra que Mateus não colocou aqui a expressão
cada dia. Mateus preferiu colocar tome sobre si a sua cruz, né? Aqui Lucas colocou tome cada dia a sua cruz, e eu gosto muito desse acréscimo, a cada dia, diário. Em outro trecho, Jesus nos ensinou a respeito da oração. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, vamos orar todos os dias. Não deveríamos comer em um dia sem antes orar. Eu estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. Olha isso. E, por fim, aquele que perseverar até o fim. Então, meus irmãos, eu e você precisamos ser um seguidor de Jesus todos os dias. Não é apenas nos domingos, não é apenas nos dias de culto, não é apenas quando você está na igreja, não é apenas quando você está diante de pessoas. Você deve ser um seguidor de Jesus quando estiver sozinho, quando estiver em um ambiente que ninguém te conhece. Seja um seguidor de Jesus, porque Deus te vê. Eu encerro esse trecho com essas palavras. Portanto, você deve seguir a Jesus por amor e também por temor. É uma decisão inteligente seguir a Jesus, pois a vida é passageira e cada pessoa será julgada. Temos todas as evidências de que precisamos para crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Siga Jesus todos os dias, até o fim. Eu gostaria agora de fazer uma aplicação especial, colocando os passos para um dependente se libertar de um vício. Existe uma coisa em comum em todo e qualquer tipo de vício: um neurotransmissor chamado dopamina, que está ligado ao prazer. Deus criou o prazer para que o ser humano pudesse repetir ações que são importantes para a sobrevivência, como por exemplo, comer, beber, dormir e até mesmo reproduzir. Vamos ver aqui alguns passos. Eu quero dar uma introdução para que depois nós possamos falar desses 4 passos para que um dependente, alguém que está viciado em alguma coisa, ele possa ser livre dessa escravidão, tá? Antes de mais nada, repito que o problema não é o prazer, porque o prazer foi criado por Deus e já disse o motivo disso. O problema é o abuso do prazer, quando nós ultrapassamos o limite daquilo que é saudável. Então, por exemplo, as drogas aumentam demais o nível de dopamina no nosso corpo. Já disse aqui a respeito do cigarro, a respeito da cocaína, da metanfetamina, que aumenta em 1000%. Então isso é destrutivo, isso vai destruir o corpo, isso será viciante, tá? Por quê? Lembrando, Deus nos colocou o prazer para que nós pudéssemos repetir. Então, se eu consumo uma droga, se eu uso uma droga que aumenta o nível de dopamina do meu cérebro em 1000%, o que meu corpo vai dizer? Repete. E aí você fica nesse ciclo vicioso e acaba se tornando um dependente químico, tá? Então, álcool, cigarro, medicamentos, comida. Muitas pessoas estão viciadas na comida, o açúcar, né? Pornografia, o mesmo nível, o mesmo movimento, tá? A mesma reação biológica que acontece, química, quando uma pessoa utiliza a droga, ou por exemplo, cheira cocaína, ou utiliza crack, consome crack, a pornografia faz a mesma reação biológica e química no nosso corpo. Então, isso é destrutivo, isso é viciante, tá? O que mais? Vamos ver aqui, cigarros, jogos. Meus irmãos, quantas pessoas estão caídas na cilada do diabo? Às vezes está passando dificuldade financeira, não tem condições, não sobra dinheiro, e as pessoas estão pegando uma boa parte do seu salário e gastando nesses bets. Todas as propagandas que você tem agora é bets. Então, isso
vicia, porque gera dopamina, adrenalina naquele momento, tá? Também jogos, redes sociais, telas, esse movimento de vídeos curtos também vai gerando níveis de dopamina no nosso cérebro. Tudo tem o padrão de vícios, tá bom? Quero deixar claro aqui. O Senhor Jesus, ainda estou na introdução antes de dar os passos, tá? O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 5, do 27 ao 30 principalmente, mas vou ler apenas um versículo que diz assim: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, olha isso, arranca-o e atira-o para longe de ti. Olha isso, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Novamente, Jesus ensinando aqui a respeito de perder a sua alma e ter a condenação eterna no inferno, né? Então, o que ele está dizendo? Se o teu olho direito te escandalizar, te faz cair, te faz pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É óbvio, isso não é literal, repito, né? Mas o que ele está dizendo é, se o seu problema é álcool, fique longe dos bares. Deu para entender? Se o seu problema é pornografia, fique longe das redes sociais, bloqueie isso. Use um aplicativo para bloquear. Fique longe desses sites. Fique longe de sites que dão gatilhos de mulheres seminuas, de homens também, né? Que a pornografia também não é só no sexo masculino, mas também no feminino. Então, ele está dizendo, tudo aquilo corte os laços que te tentam. Corte os laços que te tentam, tá certo? Então, vamos lá. Um olhar no coração adulterou, arranca os olhos e lança-o longe de ti, tá? Podemos aplicar este ensinamento de Jesus em todo tipo de dependência ou vício, pois tudo isso está ligado ao prazer. Então aqui Jesus estava tratando, nesse versículo em Mateus 5, ele estava tratando especificamente do adultério. E o adultério está ligado ao prazer, né? Porque está ligado ao sexo e está ligado ao prazer. O conceito é o mesmo. Então, o princípio da Bíblia com relação ao prazer é para você fugir. Não é para você resistir. Quando a Bíblia fala a respeito de demônios, do Satanás, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, os demônios a gente enfrenta, a gente batalha, a gente luta com a oração, com o jejum, com as escrituras, com a fé. Mas, quando se fala a respeito do prazer, a Bíblia é diferente, ela diz o inverso. Ela fala para eu e você fugirmos. Lembra da história de José, do Egito? Quando a mulher de Potifar deu em cima dele, o que ele fez? Não, pode me tentar que eu vou resistir. Não, ele fugiu. Ele fugiu. É isso o que a Bíblia pede para mim e para você. Em contrapartida, Davi, quando a mulher de Betseba, quando ele tentou resistir, né, não fugiu daquilo, ele chamou ela para perto, caiu em tentação. Então, quando estiver ligado ao prazer, é algo tão forte do corpo, da natureza humana, que o princípio da palavra de Deus arranca-o e lança-o longe de ti. Ou seja, corta esse laço. Fique longe daquilo que te tenta. Tá certo? Esse é um princípio importante que nós vamos utilizar aqui para os passos de quem é um dependente poder se libertar. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo para o dependente. Primeiro passo, admitir. Estou tentando utilizar princípios da palavra de Deus. A humildade é a primeira necessidade. Isso está em Mateus 5,3 no Sermão do Monte. E ainda cito, existe um programa de 12 passos da organização Alcoólicos Anônimos, que são especialistas nessa área, né, de dependentes, tanto de drogados, dependentes químicos, né, como também alcoólatras. Sabe qual é o primeiro passo desses 12 passos? Eu vou ler para você. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Então esse é o primeiro dos 12 passos da organização Alcoólatras Anônimos, Alcoólicos Anônimos, tá? Admitimos
E quando Jesus ele vai falar a respeito da mensagem do Evangelho, ele diz: humildade, arrependimento e fé. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. O que isso significa? Você precisa de humildade. Admitir a humildade para admitir quem você é, que você é pobre de espírito. Eu sou pobre de espírito, a pobreza de espírito, ou seja, eu sou pecador. Eu preciso admitir a minha fraqueza. Então, o primeiro passo para se libertar, admitir que você precisa. Observe, se você conhece alguém ou se você é um dependente, pode perceber que o primeiro passo é admitir. E você vai ver muitas pessoas que não conseguem dar nem mesmo esse primeiro passo. Às vezes fica pensando assim: não, eu não sou dependente, eu não sou viciado, não sou alcoólatra, só bebo uma vez por dia. Pesquise aí para você ver quais são os níveis de álcool que são considerados já como alcoólatra, tá? Não, eu só uso droga esporadicamente, né? Eu paro quando eu quiser. Isso é a desculpa de muitas pessoas e quando na verdade estão sendo escravas, tá? Me perdoe dizer a verdade, mas essa é a verdade. Isso é uma escravidão, tá? Vamos lá. Em segundo lugar, querer. O primeiro é admitir, o segundo é querer. É comum pessoas até admitirem seus problemas. Tem algumas pessoas que dão esse primeiro passo e admitem, mas não querem renunciar. Jesus disse nesse trecho que nós estudamos hoje: se alguém quer vir após mim, se alguém quiser vir após mim. Então, começa com querer. Você precisa admitir que precisa de ajuda. Você precisa admitir que é um dependente. E em segundo lugar, você precisa querer, tá? Esse é o segundo passo. Terceiro passo: ajuda. Você precisa pedir ajuda. Para quem? Para Deus, para sua família, para a comunidade que você participa e quem sabe ter que passar por uma clínica de recuperação, tá? Então muitas pessoas têm preconceito com relação a isso, né? Porque não querem se privar no seu tempo e ali. Então você precisa decidir, você quer vencer isso ou não, né? Às vezes faz-se necessário, tá? Ali você vai ter um processo de abstinência, olha como é importante numa clínica de recuperação, desintoxicação e também orientação, às vezes com psicólogo, com pessoas que podem te ensinar a palavra de Deus. Então aqui o terceiro passo é você buscar ajuda médica, às vezes com medicamentos, às vezes com psicólogos, às vezes com psiquiatras, às vezes com aconselhamento pastoral, identificar os seus gatilhos. Você precisa de ajuda. Você não está sozinho, tá? Juntos somos mais fortes. Admitir, querer e solicitar ajuda, tá? Em quarto lugar, eu gostaria de ler aqui a respeito de perseverança. Por quê? Às vezes muitas pessoas admitem, querem, pedem ajuda, mas não conseguem permanecer por muito tempo. Ficam limpos por 1, 3, 6 meses, até mesmo por anos, mas depois tem recaídas. E a perseverança aqui, que é um princípio importantíssimo dos ensinos de Jesus, vai ser fundamental, tá? Eu tenho aqui um texto, também vou deixar aqui na legenda, e eu quero ler para que você possa entender o que é perseverança, tá? Em sua nova rotina diária de vida, terá de resistir a várias tentações e adversidades. Fisicamente, terá de resistir ao desejo pela substância, porque a abstinência vai ser forte, né? Então o seu corpo, principalmente nos primeiros meses, vai ter muito desejo disso. Socialmente, terá de continuar contando com a ajuda da família e da comunidade, né? Continua contando com a ajuda dessas pessoas. Para evitar os gatilhos são muito importantes, identificar e evitá-los, tá? Será necessário renunciar a antigos amigos e ambientes como, por exemplo, bares. Muitas das vezes
o gatilho de você tomar uma cerveja, usar álcool, né, consumir álcool, já te leva para cocaína, maconha, crack e muitas das vezes também para um terceiro passo, que é prostituição e orgias. Olha como vai desencadeando a escravidão do pecado, tá? Então, você vai ter que renunciar a esses gatilhos, identificá-los e evitá-los. Lembra? Renunciar, crucificar e seguir o caminho de Jesus, tá? Também é importante essa pessoa ter um trabalho para evitar a ociosidade, porque a ociosidade é um gatilho importante, é muito frequente e comum. O dinheiro nesse cenário é uma tentação. Talvez seja melhor deixar alguém de confiança administrar nos primeiros meses. Então, você tem um trabalho e está ganhando dinheiro, deixa alguém, sua mãe, seu cônjuge, um filho, um amigo, administrar esse dinheiro, porque o dinheiro vai ser ali, né, uma tentação e tanto para quem está tentando lutar contra a dependência química, tá? Vamos lá? Espiritualmente, deve orar e ler a Bíblia todos os dias e jejuar toda semana. Aprende isso, meu irmão, minha irmã. O jejum, ele aumenta o domínio próprio, ele abate a carne, ele eleva o espírito, você fica mais sensível. Então o jejum, acredito eu, pelos princípios da palavra de Deus, que pode te ajudar muito. Você precisa ter uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, uma vida de jejum. Pelo menos, no mínimo, uma vez por semana, tá bom? É a minha sugestão pessoal. Vamos lá. Sua carne, o mundo e Satanás irão atacá-lo por todos os lados. Sobre isso, Jesus afirmou: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá bom? Então, esses são passos para se libertar. Mas o melhor caminho é não experimentar drogas, álcool, cigarro, pornografia e jogos de apostas, tá? Então eu quero concluir com essa dica. Você precisa admitir, você precisa querer, você precisa buscar ajuda e você precisa perseverar todos os dias, tá? Porque isso vai ser uma tentação para você até o resto da sua vida, tá bom? Então, esses são os passos, mas o melhor caminho seria você não experimentar isso. Então, você que nunca experimentou álcool, drogas, cigarro, pornografia, jogos de apostas, não experimente isso. Não caia na tentação. É uma enganação, é uma mentira de Satanás, é uma cilada, é uma armadilha que quer destruir e quer te viciar. Tá bom? Também converse frequentemente com seus filhos sobre isso, porque é fácil se viciar, mas é muito difícil sair. Vamos agora aplicar este conteúdo da palavra de Deus. Os demônios não podem ler mentes, mas eles podem gerar pensamentos, como fizeram com Pedro. Sua mente é um campo de batalha. Sabe, se a gente perceber no trecho anterior, Jesus dá um leve elogio a Pedro, chamando ele de bem-aventurado. Ora, isso não é um elogio muito exuberante. E, além disso, Jesus complementa dizendo: olha, esta revelação não é sua, Pedro. Não é você que chegou à conclusão de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto é uma revelação do Pai. Por isso você é feliz. Eu tenho uma opinião pessoal de que Jesus ter dito isso, e não que essa foi a intenção de Jesus, porque não acho que o elogio de Jesus foi tão grande e exuberante, ou se tornou uma armadilha para Pedro, e Jesus sabe disso. Mas o coração de Pedro, mau, como o meu e o seu também, orgulhoso, talvez cresceu e se considerou superior a todos os seus outros colegas, né, que participavam ali do grupo de discípulos de Jesus. Então, talvez teve no pensamento de Pedro, e às vezes até o Satanás vai acrescentando isso, falando: você foi o único que recebeu essa revelação, você foi o especial, você é o superior a ele. Então isso pode ter gerado um orgulho no coração de Pedro.
Por isso que aqui, acredito isso, é uma opinião pessoal minha, eu só quero dar essa introdução para que você possa entender a respeito de portas abertas, tá? Porque aqui nós vemos Pedro, talvez no episódio logo após ele receber esse leve elogio de Jesus, ele está agora querendo repreender Jesus. Quem sabe já querendo até mesmo se considerar superior a Jesus. Tenha compaixão de ti mesmo. Não diga isso, mestre. Repreendeu Jesus. Então, o orgulho no coração de Pedro, de tentar se considerar superior por talvez ter tido um privilégio de receber uma revelação do Pai e de ser chamado de bem-aventurado, agora aqui se tornou em uma porta aberta para o Satanás vir e soprar na mente dele. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o pecado são portas abertas para Satanás te tentar. Então, o adultério, a desonestidade, o roubo, a mentira, a mágoa, as distrações, a inveja e todos os outros pecados. Quando o nosso coração está contaminado com qualquer tipo de pecado, são portas abertas para Satanás vir e tentar a minha vida e a sua vida. Ele vai tentar na nossa mente, ele vai colocar pensamentos, tá bom? Apesar de não conseguir ler pensamentos, ele sabe como é a nossa aparência, ele consegue fazer leituras da nossa face, do nosso leitura corporal. Tá bom? Então, feche as portas do pecado. Eu estou dizendo tudo isso para dizer para você, feche as portas do pecado para que você não venha cair em tentação. Vamos lá. Segundo lugar, quero repetir isso. Sua luta não é contra pessoas, mas contra os demônios. Jesus não expulsou Pedro, tá? Mas expulsou a Satanás. Então, sua luta não é contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu chefe, contra o seu filho, contra alguma pessoa que te dá trabalho, que você ama. Sua luta é contra Satanás e os seus demônios, tá bom? Quando você for aconselhar alguém, se preocupe com o caráter mais do que com o bem-estar. Então Pedro pegou Jesus e levou ele à parte, em um lugar ali sozinho e falou e fez um conselho para ele, levando mais em conta o bem-estar daquela pessoa e não o caráter. Quando você for aconselhar alguém, você for aconselhar seu filho ou alguém que precisa dos seus conselhos, que pediu os seus conselhos, leve em conta, em primeiro lugar, o caráter e não o bem-estar daquela pessoa. Às vezes, para que nós tenhamos uma vida de obediência a Deus, nós vamos ter que passar por prejuízo e perder neste mundo e não ganhar, Aos olhos do mundo nós estaremos perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo uma oportunidade, Imagine um jovem que estiver numa escola, E todo mundo ali praticando o sexo ilícito, consumindo drogas, mas ele vai ser taxado como careta para os olhos daqueles amigos ali da escola. Ele está perdendo vida, mas aos olhos de Deus está mesmo ganhando, tá? Vamos lá. Faça um autoexame e lixe os pecados diários da mente, das palavras e das ações. Eu digo isso devido ao Senhor Jesus falando, renuncia-se a ti mesmo, tome cada dia a sua cruz, e segue-me. Então, faça uma lista dos pecados, peça para o Espírito Santo revelar para você, tá bom? E ore os pecados diários da sua mente, das suas palavras, das suas ações, e ore, peça ajuda para Deus, tá? A respeito disso, para que você possa superar os pecados, porque Jesus veio não para passar a mão na sua cabeça e concordar com os seus pecados. Não, ele veio para perdoar e também te capacitar para você ser livre, tá bom? Pegue uma vez por semana e faça um jejum e ore a Deus pedindo ajuda e repreendendo o mal. Então, não se conforme com o pecado, com a escravidão do pecado. Você é livre em Cristo Jesus, tá bom? Também aproveite este momento
para repreender o mal na sua casa, na sua mente, na vida dos seus familiares. É importantíssimo isso, tá bom? Vamos lá. Evite gatilhos do pecado, como por exemplo, um bar, filmes, jogos, um ambiente de trabalho, algum tipo de trabalho, alguns tipos de colegas. Evite esses gatilhos, tá? Isso é muito importante. Renuncie, tá? Renuncie e tome sobre si a sua cruz. Crucifique a carne. Então, tome cuidado com esses gatilhos. Às vezes você vai ter que renunciar a isso por amor a Deus, tá? Todo pecado é mentiroso. Os mandamentos de Deus têm vantagens na terra e no céu. É uma mentira do diabo e do mundo e até mesmo da nossa carne, de que o pecado é vantajoso. Ele gera prazer, mas ele é destrutivo. Os mandamentos de Deus são bons para mim e para você, beneficiam a nossa vida e a vida da nossa família, tá bom? É isso que nós aprendemos na palavra de Deus e faça o teste para você ver e você vai ver que tudo que Deus pede para a gente fazer, o beneficiário maior é meu e seu, tá? Vamos lá. Sempre que for tomar uma decisão, pergunte: é permanente? Nós aprendemos isso aqui nesse texto da palavra de Deus. Jesus está falando do que adianta eu ganhar o mundo todo se eu vou perder a minha alma. Ou seja, do que adianta eu ter um trabalho que vou ganhar 100 mil reais por mês se é um trabalho desonesto? Eu vou perder a minha alma. Isso não está honrando a Deus. Deus não vai apoiar esta decisão, né? É melhor eu ter um trabalho que eu ganhe 5 ou 10 mil e que seja um trabalho honesto, né? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro se eu perder a minha alma. Então, quando você for tomar uma decisão, veja se aquilo que você está fazendo tem valor permanente, tá? É uma dica importantíssima e genérica. Haverá níveis de recompensas no céu. Cada dia da sua vida na terra são 1000 anos no céu. É óbvio que como você vai mensurar a eternidade, né? Mas eu estou colocando aqui apenas para a gente ilustrar. Um dia da nossa vida corresponde a 1000 anos no céu. O seu dia, você está fazendo coisas que vai ter um tesouro no céu? São coisas permanentes? Por exemplo, a oração, estudar a palavra, jejuar, praticar a bondade, perdoar alguém, ser honesto, renunciar a um pecado, honrar seu pai e sua mãe, contar a verdade, adorar a Deus, cantar louvores, ir na igreja, ajudar alguém, atravessar a rua, praticar o bem, pagar o mal com o bem e muitas outras coisas que a Bíblia nos ensina. Cada pequena atitude sua, você terá recompensas no céu, tá? Cada dia, 1000 anos de recompensa no céu. Só para a gente possa ilustrar e poder entender como isso funciona, tá? É isso que nós podemos compreender pela palavra de Deus. Vamos lá. Olha essa outra ilustração. Se você vivesse 100 anos no céu, 100 anos depois, mais 100 anos no inferno, e depois mais 100 anos na terra, como seria essa sua vida na terra? Preste atenção, você viveu 100 anos no céu, experimentou o céu, a alegria do céu, depois você experimentou o sofrimento do inferno por 100 anos, e depois você vai viver 100 anos na terra. Como seria a sua vida? Hein? Depois de ter experimentado. A Bíblia nos diz como é o inferno. É um sofrimento, é uma agonia, é uma solidão, é uma tristeza, é um lamento. Ali haverá choro e ranger de dentes que expressam dor e sofrimento. Se você crer nisso, como será a sua vida aqui na terra, tá? Eu termino assim: a vida que você leva é uma evidência de fé e do quanto Deus é verdadeiro ou mentiroso para você, tá bom? Então a vida que você vai levar será uma evidência do nível da sua fé, de que Deus está contando a verdade ou de que Deus está contando a mentira na sua palavra. E eu termino assim: você quer viver a vontade de Deus? É uma pergunta. Quantos por cento da sua vida é vontade de Deus? E como, o que falta para você cumprir 100% da vontade de Deus
na sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima.